O segredo ele é uma faca de dois gumes. O segredo ele pode, para quem tem um entendimento daquilo e para quem sabe extrair a realidade daquela linha de pensamento, daquela linha filosófica do segredo, consegue. Já tem outras pessoas que fazem uma interpretação do segredo, que passa a ficar em casa. É como a palavra oração. Orar mais ação. Se tu ficar no blá blá blá, meu amigo, não vai mudar nada. Seja a igreja que tu frequente, o local que tu frequente, não vai mudar nada. Tu tem que orar e pôr em ação para que as coisas funcionem. Então, o segredo eu já acho uma coisa meio assim, uma faca de dois gumes. Para uns que têm o real entendimento, funciona, para outros não. Ansiedade. Vamos falar da vontade. Nós temos vontade. Só que nós temos a ansiedade, né? Isso é uma coisa que eu bato muito nisso com a minha equipe, bato muito nisso nos treinamentos que eu dou e nas palestras que eu faço. A ansiedade, ela é um dos maiores inimigos do êxito, do sucesso. Porque a ansiedade, ela faz com que tu bote o teu foco no resultado. Ou seja, um exemplo, o que é a ansiedade? Eu quero emagrecer. Eu vou entrar numa academia para emagrecer. Você quer o resultado, o foco está no resultado. Daqui a pouco você está na academia, você não emagrece da noite para o dia, meu amigo. Você não emagrece da noite para o dia. Aí o que acontece? Não está funcionando. Ansiedade, não está funcionando. No meu tempo, vou mudar, vou para o regime. Aí você vai para o regime. Peraí, não perdi os tantos quilos que eu quero, então não é o regime. Então eu vou para lipo. Então eu vou para isso. Então a ansiedade, ela faz você mudar. E aí quando você está prestes a colher o resultado daquilo que você está plantando, você perdeu. Então a ansiedade é como, eu costumo ilustrar isso aí, eu vou ser bem breve, com a questão de plantar batata e plantar milho. Você planta batata, você não vê a batata. Você não vê. Você sabe que você plantou, que existe um tempo e que vai ter o tempo de você colher, enfiar a mão na terra e puxar. E é na confiança. Se você tiver ansiedade, você não vê. Você vai enfiar o arado ali para plantar milho, que você vai. Daí quando você entra nos brotinhos da batata, você jogou fora o tempo, a batata estava pronta para nascer, para ser colhida, e você destruiu ela por ansiedade, por aquilo. Porque assim, a questão é que existem pessoas de visão, porque a visão te mostra o futuro. Só que o maior inimigo da visão, ou seja, da projeção de futuro, pessoas de visão são pessoas que geram futuro. O maior inimigo da visão são os nossos olhos, que nos mostram a realidade. E a realidade, aí entra naquilo, a gente tem que se blindar, porque se for depender do cenário atual de hoje, como a gente falou, então assim, te blinda. Pessoas de visão, elas ignoram o que elas estão enxergando com os olhos no momento, porque os olhos eles te mostram o resíduo, o residual. A soma das coisas que tu fez no passado que te trouxe até aqui. Isso é resíduo. Enquanto a visão te mostra que o futuro está intacto. Às vezes, esse de enxergar isso começa a te dar o medo. E o medo é o pior sentimento, que ele não te deixa ir para frente. Ele não deixa tu ter sucesso. Que cada vez que tu tem medo, tu dá um passo para trás, 2 passos para trás. E esse é o grande problema. Mas o pior de tudo isso ainda que eu vejo na humanidade hoje é que nós somos imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. Ninguém mais está esperando. Antigamente tu esperava até 9 meses saber qual era o sexo do bebê. Não se sabia antes. Hoje tu tens a ecografia. Elas vão lá, fazem a ecografia, elas sabem o sexo, mas tem um prazo para ver isso. Só que as mães, os pais não estão mais nem respeitando esse prazo para chegar à ecografia. Fazem o exame aquele de sangue para ver quanto de hormônio tem, para ver se é macho ou fêmea. Para escolher. E já para saber qual é.
alguns estão querendo escolher antes de gestar, né? Então, a humanidade hoje é muito imediatista, ela quer tudo. E esse imediatismo vem dessa emoção impetuosa, né? Não está mais sendo usada a razão. E lógico que a razão às vezes te freia, a razão às vezes te puxa um pouco para trás. Mas hoje ainda eu estava ouvindo que se tu tens medo de fazer alguma coisa, faça, mas não tenha medo de errar. Tu coloca o teu passo mais para frente, porque se tu não colocar teu passo à frente e tu com aquele medo, tu não tentou, tu não foi, tu não fez, tu não sabe se vai dar certo ou errado. Faça independente Mas tu das tem- consequências. mas tu tem que toda dar um uma passo. atitude, é o que falta. É Agora, atitude. Eu te entendo o que tu está falando pelo seguinte, da pressa, do imediatismo, mas também a gente tem que pensar pelo outro lado. Nós estamos hoje num mundo muito acelerado, um mundo tecnológico impressionante. Então, isso aí também a gente tem que levar em conta. Mas as grandes empresas, os grandes empresários mundiais, eles estão agora entrando no consenso de que este correr não está fazendo o sucesso. Basta ver. Perfeito, é isso aí. Basta ver o seguinte, Então, eu vou pegar um puxando exemplo agora. que nós temos aqui entre a gente. Eu vou pegar um exemplo claro que nós temos aqui, o doutor. Vou lhe fazer uma pergunta, doutor. Quando o senhor lá atrás, completou lá o seu, na época era o 2º grau, e o senhor foi lá, estudou e fez o seu vestibular, o senhor passou para direito. O senhor passou para direito, quando o senhor foi lá se inscrever na faculdade que o senhor fez, pagou, não sei se não pagou, se foi não sei se o senhor, né, fez a sua formação, mas não importa. Mas eu quero saber assim, quando o senhor chegou lá, passei no vestibular, no outro dia me deram um canudo, agora o senhor é um advogado, tá aí. Tem passo a passo. Não. Foram quantos anos para se formar e para se tornar um bacharel em direito? Depois disso, mais quanto tempo para se preparar para uma prova da OAB? Você não entra na faculdade num dia e recebe canudo no outro. Você não entra para uma academia, meu amigo, e pagou, não interessa quanto, fez um plano lá de 1 ano, 2.000, 3.000, no outro dia você está sarado. Isso não existe. Isso é mágica, né? Isso não existe. Então, para todo investimento que você faz, existe um tempo, para todo plantio existe um tempo para colher. E aí é onde a ansiedade te desvia. E eu que sou do meio, que sou do comércio, tenho uma colega aqui também, a gente sofre muito com isso, a gente tem que lutar contra isso. Eu invisto numa mídia. Eu quero que essa mídia me dê retorno. Mas eu tenho que ter a consciência, essa mídia ela é comercial ou ela é institucional? O que eu quero? Eu quero vender com ela ou eu quero firmar minha marca? Eu estou disposto a ir com ela até onde? E aí, o que acontece? Você investe. Um exemplo, uma rádio. Você fica 1 mês, 2, não te trouxe retorno, agora eu vou sair da rádio e vou investir no jornal. Você fica mais 1 mês, 2, não me trouxe retorno, eu vou sair do jornal, vou para a TV. Quando a coisa está querendo firmar e te trazer retorno, você muda e vai para outra. Você muda e vai para outdoor, você muda e aí você não colhe a batata. Mas é uma questão de Mas foco. é indecisão, É foco, é uma questão de indecisão. foco. Tu tem que ter um foco naquilo que tu quer. É. Tu tem que te determinar. Eu vou fazer uma publicidade na minha empresa, eu vou esperar 6 meses, 1 ano. Com certeza vai me dar resultado. Então, eu acho Foco assim, ó, e é uma persistência. questão- Exatamente. Foco e persistência. Exato. Se tu não tiver persistência, tu Tudo vai. existe. Exato, perfeito. Mas no momento oportuno, eu gostaria de colocar algumas palavras sobre essa questão do foco e da persistência. Porque nós somos meio que induzidos ao erro de achar que a gente deve manter a visão do foco. É minha opinião. Nós somos induzidos ao erro de que a gente deve manter, a gente deve saber onde a gente quer chegar. Bom, eu quero chegar onde? Lá.
Deu, agora eu vou tirar aquilo lá da minha cabeça. E eu vou curtir o processo até lá, o caminho. Porque o lá, ele é uma consequência do caminho que eu vou trilhar até lá. E eu tenho que saborear esse caminho. Senão eu vou perder o processo. E aí entra a questão da vontade. Tem pessoas que usam, que são induzidas ao erro também, de achar que a força de vontade, fulano tem força de vontade, Beltrano tem força de vontade. O dia que eu tiver que ter força de vontade para uma coisa, é porque alguma coisa está errada. Não, eu já Está desalinhada. Não, mas só concluindo. O que acontece? A força de vontade, claro que é melhor do que não ter vontade nenhuma. Mas como toda força, um dia tu cansa. E talvez tu não chegue no teu foco. Então, a gente tem que cambiar isso aí para uma boa vontade, que é o que te faz curtir o processo, curtir o caminho e chegar no teu objetivo, que é o teu foco, exatamente. Eu usei o termo perseverança. Se tu tens perseverança e tu tem um foco, tu continua, porque a nossa vida, minha, tua, de todos nós aqui, por que nós chegamos onde nós estamos, né? Eu, jornalista, ele, advogado, ela também na profissão dela, então eu penso assim, porque nós tivemos perseverança, nós não desistimos, nós tomamos uma resolução, nós tivemos uma atitude. Então, o que eu acho que é perseverança? A nossa vida toda nós temos que ter perseverança. Se não tivermos, as coisas não vão acontecer. E coragem, né? Coragem. Eu acho que tem uma questão importantíssima na vida de todas as pessoas. O meu pai, quando faleceu, ele disse: minha filha, nós vivemos décadas. Eu vivi 8. Eu digo: ai, meu pai, está dizendo décadas. Eu acho que cada década, quando se faz uma linha do tempo, cada um tem a sua, são focos diferentes e momentos muito diferentes na tua trajetória da tua vida. Eu fui mãe, fui professora, hoje eu tenho uma confecção, tenho uma produtora e me descobri cantora não faz 10 anos. Então, acho que o foco são momentos diferentes, em décadas diferentes que tu coloca. E eu, atualmente, eu vivo muito próxima da questão da emoção. Eu me dei conta que tocando, alguns falam: o que tu está inventando agora, quer ser famosa? Eu disse: não, eu descobri que eu, tocando, eu lanço uma emoção nas pessoas. As pessoas se emocionam. Não, eu estou sendo apenas um veículo que está passando por mim, uma questão de uma energia, que aí a questão acho que também tem a ver com a energia quântica, que nós vibramos em pontos diferentes. Eu li um livro interessantíssimo que seria Os Chakras e as Notas Musicais. São 7 chakras, são 7 as notas musicais. Em alguns momentos, tu vibra num chakra mais baixo, e aí tu te identifica com coisas mais baixas, não é? Tristeza, e aí tem momentos da tua vida que tu está vibrando. Então, isso atrai e tu consegue fazer com que as pessoas se emocionem. Outra coisa, Clarinha, aquela pessoa que te falou assim, tu quer ser famosa, já é um urubu de plantão, já é um sucessor vivo. Porque a pessoa que chega e fala que quer ser famosa, não quer ser famosa. É óbvio que se eu sou uma cantora, uma artista, óbvio que eu quero ser famosa, que eu quero ser reconhecida, que eu quero prosperar na vida, é óbvio que eu quero ser feliz. Quem não quer, minha gente? Mas isso assim entra numa coisa muito mais do que isso, porque muito tu mais. Te sente, tu sabe que tem um veículo para passar. Então, a questão da emoção é uma coisa importantíssima, a gente ter em mente isso, que tem momentos que a gente precisa ser razão, mas a emoção é que te move. E a coragem também, tem que ter coragem. Tu tá emocionado, olha, tu bota uma música, gente, muda, vai ouvir música o tempo todo, tem horas que tem que ficar, mas a questão da gente trabalhar a emoção, deixar essa emoção nos invadir, é muito importante. Tudo fica mais leve. Fica, mais leve. Então, claro, foco, a mente, mas a emoção é uma coisa. Então, eu atualmente estou vivendo muito assim na coisa da emoção. Tá? Então, acho que essa coisa é muito importante. Mas para chegar nesse ponto, tu
teve que adquirir uma maturidade. Nossa, e como? Porque vai jogar isso para uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, ele está na emoção, um dia ele toca, um dia ele canta, um dia ele é skatista, um dia ele não vai. Tu tem a emoção, mas tu teve o foco. Com certeza. Nesse foco, nas tuas décadas, tu fizeste. Isso. Quando eu dou minhas aulas, na pós-graduação, na graduação, em qualquer lugar, ou nos cursos livres que eu dou, eu sempre digo assim, meninas, eu acho que aqui nós estamos assim como um monte de jovens, algumas já passadinhas, né, que eu digo, mas a maioria que eu tenho são jovens, né, saíram agora da universidade, ou estão ainda cursando a universidade, estão entrando na pós-graduação, recém comigo, e aí eu digo, eu comecei a dividir a vida da gente pela expectativa de vida que nós temos hoje no Brasil, que beira aí 78 anos para a mulher, 74 para o homem, 73 para o homem, que a gente tem essa expectativa. Lógico, está aumentando com a melhora na medicação, melhora em todos os sentidos, né? Vai para 150 anos, né? Tomara, né? Tomara. Mas eu divido em